Olá, tudo bem com vocês? Comigo, com a graça de Deus, está tudo bem. Tudo bem com a graça de Deus. Estamos aqui nesse mundo sujeito a qualquer imprevisto, mas que a graça de Deus, ela nos dá condições para a gente passar, a gente suportar, seguir em frente, agradecendo a Ele e reconhecendo que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu espero que com vocês também esteja tudo bem, viu? É uma bênção, né? Estamos aqui dando continuidade a esta síntese, a este estudo resumido acerca de cada livro da Bíblia, né? Como eu falei, eu coloco sempre aí na descrição que o propósito desse estudo está direcionado justamente àqueles que nada conhecem acerca da Bíblia e aqueles que conhecem um pouquinho e querem crescer um pouco mais, e para você também, que já tem um vasto conhecimento, e fique à vontade para você, no seu comentário, colocar algo que Deus colocou no teu coração. Então, sem mais demora, vamos começar o livro de Jó. Jó é um dos primeiros livros da divisão, da terceira divisão, que são os livros poéticos. Antes de começar, eu quero só ler um versículo que me chamou muita atenção. É glorioso esse versículo aqui. É Jó, capítulo 28, versículo 28. Você sabe onde é o caminho? Qual é o caminho da sabedoria? Vamos ver aqui. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Aleluia! Queres ser sábio? Aleluia! Tema ao Senhor. Não é temer com medo, não. Temor é no sentido de respeito, de reverência, de reconhecimento, porque só Ele é digno de honras, louvores, glórias e toda adoração. Aleluia! Vamos aqui começar. Jó, significado dele é voltando sempre para Deus. Nesse estudo em Jó, Jesus é o nosso Redentor. Número de capítulos 42, o autor, segundo a tradição judaica, foi Moisés, quando estava em Midian, que se limitava com o país em que Jó vivia, Edom, ao norte da Arábia deserta. O livro de Jó é considerado o mais antigo da Bíblia. Nele não faz-se nenhuma referência à lei, por isso acredita-se que ela não era ainda conhecida. O livro mostra uma luz notável sobre a largueza filosófica e a cultura intelectual do tempo dos patriarcas. Elifaz, provavelmente, era filho de Esaú. Bildade, provavelmente, filho de Abraão com Quetura. Esses são os amigos de Jó, que vieram a ele se compadecer dele, né? Quando ele adoeceu gravemente. O livro de Jó não é imaginário como muitos pensam. Ele está incluído entre os justos e os pacientes. Para isso, temos o testemunho do próprio Deus acerca dele. Jó queixou-se das providências de Deus e recusou ser confortado pelos argumentos dos amigos, mas nunca abandonou a sua fé e foi restaurada a sua antiga prosperidade. Depois que o Senhor virou o cativeiro de Jó, ele viveu mais 140 anos. Ele viu até a quarta geração de seus filhos e morreu cheio de dias. A divisão do livro é a aprovação de Jó, capítulos de 1 a 10. Os amigos de Jó, capítulo 2, versículo 11, até o capítulo 37. E perguntas e respostas de Deus a Jó, capítulos 38 a 42. A gente vê assim também que Jó
ele fala assim, ele disse assim, eu vez por outra eu cito esse versículo, tudo o que eu esperava me aconteceu. O que foi que aconteceu? Não aconteceu nada de bom na vida de Jó, não é? Os salteadores vieram, a tempestade veio, derrubou a casa sobre os filhos dele, morreram. Ele ficou acometido de lepra. Então Jó, ele não estava esperando algo bom, não é? Ele estava assim, foi assim um momento assim de fraqueza dele, assim. Porque o que é a fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Então, Jó, ele estava esperando tudo isso de ruim que aconteceu, né? Mas depois foi restaurada. Aleluia! A fé foi renovada e a esperança, mediante a experiência que ele passou. Então, a provação de Jó. Inicia o livro falando um pouco sobre a vida dele, homem íntegro e reto que temia Deus e se desviava do mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Possuía uma vasta riqueza e também muita gente a seu serviço. Oferecia holocaustos de madrugada, orando em favor dos seus filhos, se por acaso eles tivessem blasfemado de Deus quando faziam seus banquetes, quando iam para as festas, né? A integridade de Jó é mencionada pelo próprio Deus no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. E Satanás estava ali entre eles. Vejamos as ocupações de Satanás. Quando o homem busca o Senhor, Satanás procura tirar-lhe a paz. Mas o crente lavado no sangue de Jesus e firme na fé, o diabo foge dele. Diz a Bíblia que ele diz assim, de rodear a terra e passear nela. Assistir às reuniões dos filhos de Deus, acusar os filhos de Deus, ferir o povo de Deus quando ele permite. E o próprio Senhor Jesus disse que ele é o pai da mentira, né? O procedimento de Jó foi correto, apesar de tamanhas provações. A perda dos filhos, dos bens, da saúde. Ele adorou a Deus, reconheceu que tudo o que possuía fora lhe dado por Deus, admitindo que o Senhor tinha o direito de tirar o que é seu. A esposa dele, né, teve um procedimento muito errado, né? Ele falou, né, da sua mulher, como ele disse, mulher, como uma louca, tu estás falando, né? Porque ela mandou Jó amaldiçoar Deus e morrer, né? Aí é quando ele diz, não receberia eu de Deus o bem também no mal? Bendito seja o Senhor, Deus deu e Deus tirou, aleluia. É uma bênção, esse versículo ele é muito conhecido, a gente, vez por outra, a gente tem citado ele. Os amigos de Jó, no princípio, vieram até ele para compadecer-se dele e consolá-lo. Choraram em alta voz, rasgaram cada um o seu manto, lançaram pó sobre as suas cabeças, permaneceram com ele na terra 7 dias e 7 noites, sem dizerem uma só palavra, porque viram que a sua dor é muito grande. Muitas vezes é melhor ficar calado e deixar que o Espírito Santo interceda por nós. Depois, em vez de consolá-lo, acabam por acusá-lo. No capítulo 13, Jó acusa seus amigos de defenderem falsamente a Deus. No capítulo 19, observamos o desejo de Jó realizado, que as suas palavras fossem gravadas na rocha, para nunca ficarem no esquecimento. Ainda hoje é lida por milhares de pessoas. As palavras dele estão contidas nas Escrituras Sagradas, né? Ele diz, porque eu sei que o meu Redentor vive. O Espírito de Deus falou pelos lábios de Jó, palavras que não têm cessado de consolar corações quebrantados. Jó sustenta sua integridade e sinceridade diante de Deus. Onde se achará a sabedoria? A sabedoria é dom de Deus, o versículo que eu li a princípio para vocês. Jó lembra-se do seu primeiro estado, quando Deus o guardava, e descreve o estado miserável em que caiu. Jó declara sua integridade nos seus deveres. E ali aparece mais um personagem
Eliú, filho de Baraquel, buzita da família de Irão, provavelmente sobrinho de Abraão. Acendeu-se a sua ira contra Jó, porque ele se justificava a si mesmo e não a Deus, né? E também contra seus 3 amigos, porque o tinham condenado. Perguntas e respostas de Deus a Jó. Deus responde a Jó de um redemoinho e mostra-lhe sua grandeza e sabedoria. Jó é colocado face a face com a imensidade da natureza. Os milagres contínuos que acontecem diariamente perante os nossos olhos. É instruído em que o homem não é o centro do universo, mas uma parte insignificante da criação, e que a obra de Deus é demasiadamente grande no seu plano e execução para a mente humana compreendê-la. Essa frase aqui não é minha, viu? Foi de Secrogie que ele escreveu essa frase. Existem 60 perguntas de Deus e Jó não conseguiu responder nenhuma. Jó estava se achando, né? Se achando tal. Aí Deus disse, vem cá, eu vou lhe perguntar aqui. Fazer umas perguntas para ver e você me responda. Não respondeu uma, gente. Diante da percepção que Jó teve de Deus, resultou no mais profundo arrependimento e humilhação. Jó humilha-se perante Deus e dá-lhe glória. Finalmente Jó reconhece que nada é. Deus é tudo. Jó aprendeu a não desconfiar da sabedoria e do amor de Deus, a não se exaltar contra Deus. Nenhuma carne pode gloriar-se perante Deus. Onde não podemos compreender, podemos confiar. Cito sempre, gente, esse versículo, Deuteronômio 29:29. As coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, e as coisas encobertas pertencem a Deus. Depois que Jó entregou tudo para o Senhor resolver, o Senhor o abençoou, duplicando seus bens, ovelhas, camelos, juntas de bois, jumentas. Seu último estado foi melhor que o primeiro. Suas filhas eram mais formosas. Viveu mais 140 anos e viu até a 4ª geração de seus filhos. Morreu cheio de dias. Aleluia. Deixa eu ler só esse versículo aqui, que ele é magnífico. Aqui é Jó, capítulo 42, que é o último capítulo, né? Que traz o seu nome. Aleluia, glória a Deus. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento obscurece o conselho? Por isso falei do que não entendia. Coisas que para mim eram demasiado maravilhosas e que eu não conhecia. Ouve, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvira falar de ti, Senhor, mas agora te veio os meus próprios olhos, pelo que me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Aleluia. E ali Jó foi oferecer sacrifícios a Deus pelos amigos dele, né? Aleluia. E Deus reverteu aquela situação de Jó. É uma maravilha. Aleluia. Vamos ao questionário. Deus, santo é o teu nome, meu Pai. O livro de Jó faz parte de qual divisão da Bíblia? Onde encontramos o testemunho do próprio Deus acerca de Jó? Cite as provações pelas quais Jó passou. Qual foi o procedimento de Jó diante das provações? Qual o desejo de Jó que foi realizado? No capítulo 28 encontramos a resposta para a seguinte pergunta: onde se achará a sabedoria? Onde está o lugar do entendimento? Glória a Deus! Quantas perguntas foram feitas por Deus a Jó, do capítulo 38 ao 41? Leia o capítulo 42
e escreva 3 versículos que despertaram a tua atenção. Aleluia, grandioso Pai. Aleluia, santo é o teu nome, Senhor. Em tua presença estamos aqui e queremos te render graças, honras, louvores e toda adoração, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por mais um aprendizado. Aprendemos muito aqui, como teu filho Jó. Aleluia, que é muito conhecido o sofrimento de Jó, a paciência de Jó. Não é brincadeira, não. A situação pela qual o teu filho passou. Mas ele permaneceu firme, decidiu confiar em ti, esperar em ti e reconhecer que ele nada é. Aleluia. E só tu és grande, só tu és o Senhor dos senhores. Aleluia. E a última palavra vem de ti, meu Pai. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, pela minha vida, pela vida de todos os inscritos aqui do canal, Senhor, por aqueles que ainda hão de vir aqui para este canal, que foi criado, Senhor, tão somente para honras, glórias e louvor, aleluia, rendidos a Ti, meu Pai. Também tem um momento de entretenimento, né? As receitas, os artesanatos, Pai, aleluia, as brincadeiras, as dinâmicas, mas tudo sadio, Senhor. Tudo com ordem e com decência, com respeito, Senhor. Inicialmente, primeiramente a Ti, meu Pai, porque o que fizermos aqui na terra, nada escapa aos Teus olhos. Ninguém se esconde da Tua presença, meu Pai. Eu te peço, Senhor, por todos, Senhor, por toda a nação brasileira, pelas nações estrangeiras, Senhor. Nós estamos sentindo, Senhor, que o dia se aproxima, aleluia. Os últimos dias, mediante os fatos que têm acontecido, muita coisa ruim tem acontecido, muitas notícias ruins têm chegado a nós, mas não devemos nos entristecer. A Bíblia diz assim: alegrai-vos porque perto está o dia da vossa redenção. Jesus Cristo disse: necessário é que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Não podemos dizer o dia nem a hora que o Senhor vem, mas dizemos: o Senhor vem. O Senhor vem. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos, Pai. Amém. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. O próximo livro será o livro dos Salmos. Tchau.